Olá, meus pequeninos, tudo bem? Conforme nós combinamos na semana passada, esta aula seria gravada, tá ok? Então, como a gente combinou, aqui está a aula gravada que o seu tio prometeu. E lembra que eu disse também que eu estava sem a apostila 10 do nosso trabalho? Pois é, continuo sem a apostila 10, tá? Mas eu pedi para a dona Lara fazer cópias para mim da minha parte da apostila de português. Ela me mandou e então eu tenho agora o material. Então eu queria que vocês pegassem esse material para vocês acompanharem com o seu tio. Eu vou ter que me conter, vou ter que me segurar, porque eu sou um professor de literatura, mas tem hora que eu esqueço e começo a falar muita coisa, né não? Mas são coisas importantes, viu, pequenos? O seu tio hoje vai falar de cinema. Nós começamos a falar, né? Falamos um bocado de teatro e tal. E como a gente ficou sem a apostila 10 nesse período, seu tio começou a falar com vocês sobre as escolas literárias, né? Dentro da literatura, nós vimos o trovadorismo, o humanismo e o classicismo. Isso já está lá na frente. Então agora a gente vai fazer um retorno nessa aula que o seu tio está gravando para vocês. Então, por favor, peguem o material que é a apostila 10, na página 56. Só confirmando, é isso mesmo. Aula 7, apostila 10, na página 56. Vamos falar de cinema? Aí a primeira coisa que você me pergunta é assim, mas por que falar de cinema dentro da aula de literatura? Na verdade, a gente viu que o nome mudou, né? Nós temos literatura e arte, que é o nome da matéria que a gente trabalha agora. Tudo sempre associado. Na verdade, seu tio sempre deu aula de arte para vocês, né, pequenininhos? Tudo que nós aprendemos de pintura, de escultura, de arquitetura, dentro da literatura, né? Quando a gente aprendeu as vanguardas artísticas europeias, a gente aprendeu o cubismo, o expressionismo, vimos o impressionismo, surrealismo, falamos bastante coisa de escultura, de arquitetura, do que é mimesis, do que é provocação. Então, de modo geral, a gente sempre aprendeu a arte conjugada com a literatura. Agora a apostila traz isso específico para nós. Poxa vida. Falar de cinema, hein, cara, é bastante complicado para mim, porque eu gastaria, assim, uns 3 anos só para falar de cinema. Você vê que quase todas as aulas que a gente conversa, quando é literatura, quando é de redação, texto, o seu tio sempre lembra de um filme, né? A gente vai fazer um texto redacional, seu tio diz assim, no argumento de exemplificação a gente pode colocar um filme legal, que tal? E sempre pergunta o filme que você viu, lembro de um filme que eu vi também, que pode ser colocado na sua redação como exemplificação sobre um tema que você estiver discutindo. É um grande argumento você se lembrar de cinema. De cinema importante, né? Putz, e vocês lembram sempre de filme americano. São muito ligados ao cinema norte-americano. Não que eu... Ok, eu sou também. Nós somos apaixonados pelo cinema norte-americano, né? Sabem fazer, né, meninos? Sabem fazer cinema, aqueles danados daqueles norte-americanos. A gente fica encantado porque também não só eles fazem muito bem feito, mas a gente aprendeu um ritmo de cinema muito com os norte-americanos. Então a gente gosta do cinema norte-americano. Quando a gente acaba vendo um filme francês, um filme italiano, um filme europeu de modo geral, a gente tem um estranhamento, né? A gente fala, poxa, não é com aquela fantasia típica do cinema norte-americano. Parece que os europeus, o cinema europeu traz qualquer coisa muito próxima da realidade, talvez um pouco incômoda, porque muito pé no chão. Mais ou menos isso. O tio está sendo muito simplista para explicar o cinema europeu. O cinema asiático, então, a gente acha assim, meu Deus, que coisa maluca. Cinema asiático, vocês assistiram Parasita, não assistiram? Da Coreia do Sul, ganhou o Oscar no ano passado, de melhor filme, o que é algo muito inédito, né? Porque o Oscar é um prêmio dado ao cinema norte-americano e geralmente os filmes são falados em inglês e pela primeira vez na história do Oscar nós tivemos o prêmio dado a um filme da Coreia do Sul falado em coreano. Então é algo realmente inédito.
E se vocês assistiram Parasita, vocês notaram que tem um clima muito diferente, de uma questão de um povo, de um modo de vida um pouco diferente. Um pouco diferente. Porque a impressão que eu tenho é de que mesmo os sul-coreanos fazendo Parasita, eles se aproximaram muito daquele suspense típico da fantasia norte-americana. Talvez os norte-americanos, por vezes, não se preocupam muito com a mensagem, né? O que eu chamaria até de uma moral. E o cinema Parasita, esse filme, ele traz muita interrogação para nós, né? Muito questionamento da diferença de quem é muito pobre, de quem é muito rico, de como alçar-se até uma classe da elite e tal. E perceberam que tem diferenças, né? Seu tio citou aqui o cinema norte-americano, muito conhecido nosso, o cinema europeu, que nós conhecemos um pouco, muitas vezes achamos realista demais e nos estranhamos, e o cinema asiático, que tem feito sucesso, e a gente também acha um pouco estranho, um pouco diferente. E o cinema brasileiro? Aposto que muitos de vocês pensou assim, só tem porcaria. Talvez a gente tenha se acostumado de tal maneira com o cinema norte-americano que quando nós vemos filmes brasileiros a gente não gosta, percebeu? Que estranho, né? A nossa cultura parece que nunca está associada à cultura cinematográfica, apesar de nós termos feito muitos filmes e alguns muito bons. Eu sou a melhor pessoa para fazer elogios ao cinema brasileiro? Não. Absolutamente não. Eu fui criado muito dentro do esquema norte-americano de cinematografia. Eu sou um senhor dos anos 1970, cara. E tendo nascido em 1900... nasci nos anos 1960 e assisti cinema pela primeira vez nos anos 70. E fiquei encantado e apaixonado pelo cinema. Mas eu não estou falando que nem vocês, não, que estão vendo tudo nos streamings, né, na Netflix, etc. Não, seu tio viu no cinema mesmo. Aqui na nossa pequenina cidade tínhamos cinema e era fantástico. E eu me lembro a primeira vez que eu fui ao cinema. Eu fui assistir Tarzan, cinema norte-americano, e a lenda do Tarzan, aquela coisa toda, a floresta, aquele moço, o macaco, aquela moça, beija na boca, aquele monte de gente querendo pegá-lo, matá-lo, a aventura, a fantasia. E aquilo ali, fiquei arrebanhado e apaixonado pelo cinema americano, né? E nos anos 70, gente, se vocês disserem para mim que vocês não sabem do que eu estou falando, eu vou me sentir muito velho. Mas a gente foi assistir no cinema King Kong. Putz, aquilo era o máximo. Era a grande evolução tecnológica de cinema nos anos 70. Eu vi isso sentado numa cadeira de cinema. E de repente eu fui assistir Tubarão. O primeiro grande sucesso do Steven Spielberg, né? Spielberg, conhecidíssimo nosso. Tubarão, e assistir aquilo no cinema, aquilo era novo, não existia nada com aquele suspense. Aquilo foi criado pela primeira vez, então aquela coisa daquele tubarão, aquela música, né? Você ficava apaixonado, apavorado, encantado com aquele negócio de cinema novo, tudo novo. E de repente aparece Guerra nas Estrelas, Star Wars. Camaradinha. Ficamos apaixonados, né? Eu, um menino, adolescente, assistindo Guerra nas Estrelas, que é outra revolução do cinema norte-americano. Fiquei loucamente apaixonado. Depois veio Baleia Assassina, quase morri até que veio a Lagoa Azul. Passa na sessão da tarde, um dia sim, no outro também. A Lagoa Azul, eu vi 4 dias seguidos no cinema, fiquei completamente apaixonado por aquele casal de adolescentes perdidos naquela ilha, aquela menina linda, aquele rapaz lindo e os dois vivendo um romance maravilhoso no meio de uma ilha, de uma floresta. Falei, que isso? E eu, adolescentezinho, na puberdade, fiquei encantado, apaixonado, tinha cartaz pela casa afora. Então eu fui encantado pelo cinema norte-americano ainda muito jovem e depois me apaixonei, evidentemente, e sei tudo do cinema norte-americano. E do cinema brasileiro, um certo preconceito, né? Então não posso dizer de vocês têm preconceito com o cinema brasileiro, não gostam. Talvez vocês até gostem mais do que eu.
porque eu sou de um tempo que o cinema brasileiro ele tinha muita precariedade na questão técnica. O som não era bom, a imagem muitas vezes não era boa, não tinha grandes qualidades técnicas próximas do que era o cinema americano. As histórias eram boas, mas a gente se irritava por conta do som ser ruim, a imagem ser ruim, a gente não gostava muito. Eu não gostava, então eu tenho que confessar que me pegou um pouco a coisa do cinema brasileiro. Agora, vocês não, né? Vocês já pegaram um cinema brasileiro de muita qualidade. Quando você vai assistir, por exemplo, Bacurau, vocês estão entendendo que eu estou mandando vocês assistirem, né? Vocês têm que assistir Bacurau. É um filme importantíssimo, é um filme que retrata hoje, né? O Brasil hoje, o mundo hoje, a nossa existência hoje. Bacurau. Merchandising, merchandising. Grande cinema brasileiro feito na atualidade. Então, vocês que são mais jovens pegaram um cinema dos anos 2000, 99, 98, quando renasce o cinema brasileiro, para cá. Então, nós temos filmes de muita qualidade. Então, vocês são capazes de lembrar de alguns filmes brasileiros que são muito bons, inclusive no som, a imagem, a atuação, são filmes melhores. Agora, no meu tempo os filmes eram um pouco precários, porque nos anos 1970 nós tínhamos no Brasil, assim, chamando muito a atenção, o que a gente chama de pornochanchada. É uma mistura de chanchada com pornografia. Então não era nem uma coisa nem outra, porque se fosse pornografia a gente até gostava. Nós éramos meninos muito jovens, eu era um menino, vamos imaginar aí, de 14, 15 anos de idade e assistia pornô chanchada. E era filme proibido para meninos menores de 18 anos, mas a gente dava um jeito de entrar no cinema do seu Hugo, entendeu? E assistir. Mas não tinha pornografia, tinha aquela coisa, faz de conta que vai, e aí que sugeria que tinha pornografia, mas na verdade era mais chanchada. Chanchada? Chanchada é um tipo de cinema que nós fizemos no Brasil lá na década de 1940, que eram uns filmes satíricos, engraçados, brincalhões. Então nós tínhamos a chanchada brasileira, era filme para rir, para dar risada, e mostrava moças bonitas, mostravam os números musicais misturados com as histórias muito engraçadas. Tínhamos o Grande Otelo, o Oscarito, dos anos 1940, fazendo chanchada no início do cinema brasileiro. Então o cinema brasileiro começa ali nos anos 1940 com a chanchada, com essas histórias engraçadas, divertidas, tal, tio Fábio. Não. Começa nos anos 20. Olha que incrível. Então o cinema brasileiro começa quase que junto com o cinema mundial, né? Quando a gente pensa, né, no Lumière, quando trouxe cinematógrafo, o começo do cinema e tal. Quer entender o que foi o começo do cinema? Então vocês têm que assistir um outro filme, já estou eu me empolgando aqui. Quer saber como que começou o cinema no mundo? Eu aconselho que vocês assistam. Se tivesse cinema 3D, vocês deveriam ter feito isso. Mas vocês não fizeram. Então vocês vão assistir em 2D mesmo. A Invenção de Hugo Cabret. Passa muito na televisão, eu não sei se tem no streaming, talvez vocês tenham que alugar no streaming, tá? A Invenção de Hugo Cabret, que você vai aprender como que começou o cinema no mundo, né? Como que começou na Europa, como que começou na França, com os irmãos Lumière e o início do cinema. Agora, no Brasil, em 1920, já tinha gente fazendo cinema. Humberto Mauro já estava fazendo cinema. Mineiro, Humberto Mauro. Mineiro, você vai encontrar o filme dele. Você encontra o filme dele no YouTube, A Velha Afia. Claro que é um cinema preto e branco, claro que é um cinema mudo, claro que é um cinema muito antigo, parece coisa do século XII, mas nós temos isso registrado. A Velha Afia. Fia é fio, né? Fazer fio com a roca, tal, criava o fio. Só que era uma música engraçada que levou à existência desse filme do Humberto Mauro. Evidentemente que ele fez outros filmes importantes, Ganga Bruta, dentre outros. 1920, viu, pequenininhos? Procura no YouTube. Nessa altura do campeonato eu já citei um monte de filme aqui para vocês, né? Desde o americano A Invenção de Hugo Cabret até Ganga Bruta e A Velha Afia, do Humberto Mauro. E ainda ali nos anos 20 a gente vai ter o Mário Peixoto.
Mário Peixoto fazendo um dos mais importantes filmes brasileiros chamado Limite. É possível encontrar na internet? É possível. Seu tio não está lembrando se tem no YouTube, mas vocês encontram Limite. Claro que era preto e branco, claro que era cinema mudo. Então, o cinema no Brasil começa nos anos 1920 com Humberto Mauro e o Mário Peixoto. A Velha Afiar e Limite. Nos anos 40, nós vamos ter a chanchada, os filmes engraçados e com muito musical. E os principais representantes, Oscarito e Grande Otelo, uma dupla muito engraçada. Voltando para os anos 70, pegaram o que seria pornô chanchada, uma mistura de sensualidade, pornografia, com aquela coisa engraçada e musical da chanchada dos anos 1940. Então não tinha muita graça, não. Era meio chatinho, sabe? Mal feito. E era meio filme pega trouxa, assim, a gente gastava dinheiro à toa. Então não era bom, o cinema brasileiro naquele momento não estava legal. Então a gente meio que evitou e ficou encantado com a Orca Baleia Assassina, com o King Kong, com o Tubarão, com o Star Wars. Ficamos apaixonados pelo cinema norte-americano. Mas o que seu tio quer que vocês aprendam é o cinema brasileiro, a importância do cinema brasileiro, certo? Então vamos lembrar? Faz parte da cultura do Brasil o cinema. Quer entender a cultura do teu país? Dá uma procuradinha. A Velha Afiar é um filme minúsculo, pequeníssimo, mas já temos lá registrado isso. Então vocês vejam o que era o cinema brasileiro nos anos 20. Limite, eu não sei se a gente encontra inteiro na internet, mas talvez vocês encontrem trechos do Limite do Mário Peixoto, considerado grande cinema. No mundo todo é estudado esse filme, dos primeiros filmes de grande importância no mundo. Limite, do Mário Peixoto. Depois você vai encontrar essas benditas dessas chanchadas. Isso você encontra fácil na internet, encontra certamente no YouTube. Nós vamos ter, então, algumas... Eu marquei aqui porque eu não ia lembrar nunca. Eu já vi trechos. Eu, sinceramente, não conseguiria assistir. Eu acho que é uma coisa muito... Teria que fazer uma tese na universidade sobre isso, mas nem Sansão, nem Dalila, com Oscarito e Grande Otelo. E também Matar ou Correr, Oscarito e Grande Otelo. E os anos da chanchada, que são os anos 1940, tá bem? Agora, o que mais que aconteceu? Nós vamos chegar em 1949 e nós vamos ter uma tentativa de fazer um cinema brasileiro parecido com o cinema norte-americano. Quando começou a chanchada no início dos anos 40, nós tínhamos uma indústria cinematográfica, uma empresa chamada Atlântida. A Atlântida investia na chanchada, principalmente do Grande Otelo e do Oscarito. No final dos anos 40, 1949, criou-se a Companhia Vera Cruz de Cinema no Brasil. E a Vera Cruz é essa que queria imitar os filmes sérios dos Estados Unidos. E criaram algumas obras. Uma delas foi muito premiada no festival importante, um festival importante francês chamado Festival de Cannes. E o filme era O Cangaceiro, tá? Representando a cultura brasileira, O Cangaceiro, um filme sério, ganhou o prêmio no Festival de Cannes. E temos também, isso aqui é muito mais curiosidade do que propriamente um grande filme, Floradas na Serra. Por que seu tio cita Floradas na Serra? Que você pode encontrar um trecho desse filme na internet também. Porque é o único filme que foi feito pela Cacilda Becker. Cacilda Becker é considerada a maior atriz brasileira de todos os tempos. Ela era uma atriz do teatro, tá? Cacilda Becker. Ela morre no palco, essa mulher, interpretando uma peça chamada Esperando Godot. E o único filme que ela fez é esse, Floradas na Serra. Então, se você quer conhecer a maior atriz brasileira de todos os tempos, Cacilda Becker, assista pelo menos um trechinho do Floradas na Serra, típico filme da Vera Cruz dos anos 40, tá bom? Eu acho que eu vou ficar por aqui, senão vai ficar um vídeo muito longo e o seu tio tá doido para falar mais de cinema com vocês. Vamos dar uma resumida? O cinema brasileiro é importante para a nossa cultura e nós vamos começar nos anos 20 com Humberto Mauro, A Velha Afiar.
Limite, do Mário Peixoto. Depois, em 41, a Atlântida, fazendo as chanchadas com Oscarito e Grande Otelo. E depois, em 49, o início da Vera Cruz, fazendo filmes sérios, tentando imitar o cinema norte-americano. E o seu tio deu 2 exemplos: O Cangaceiro, um filme premiado, e Floradas na Serra, filme que aparece a grande atriz Cacilda Becker. Vou voltar para a próxima aula e falar mais com vocês, tá bem? Eu queria que vocês não perdessem namorado, tá? E falassem bastante de cinema. De repente você vai namorar uma moça muito inteligente, um rapaz muito inteligente, que conhece a cultura brasileira. E se não conhecer, exibe o seu conhecimento, tá? E quem vai sair ganhando no lucro é seu namorado e a sua namorada. Beijo, até a próxima aula.